Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para trazer um assunto muito sério, muito interessante. Eu peço que vocês acompanhem até o final com seriedade, né, porque o que a gente vai mostrar aqui é muito sério. Mais uma vez na nossa série dos mistérios, toda sexta-feira. Se vocês forem conferir a nossa playlist, você vai no nosso canal, aí tem as abas, né? Aí tem vários tipos de abas, você vai na aba playlist. Nessa aba playlist, o que consta lá? Vários tipos de assuntos organizados por temas, né? Vários tipos de vídeos organizados por temas. Aí você vai achar a nossa playlist dos mistérios do mundo, né? E lá eu já fiz alguns vídeos, como o do Triângulo das Bermudas, a Maldição de Centralia, a cidade que pega fogo desde a década de 60, a Sombra e a Escuridão, dois leões lá da África que praticaram, enfim, você vai ver lá. Poltergeist, o filme amaldiçoado, Edifício Joelma, a história real de navios fantasmas, o espantoso fenômeno da premonição e Hetero ou Rock, novas evidências. Inclusive, né, hoje mais uma vez vamos falar de filmes aqui, conforme já falei duas vezes sobre Poltergeist, e provavelmente vai sair o terceiro vídeo. Caramba, é sério, porque eu tenho estudado muito, eu tenho feito praticamente um trabalho de detetive, né? Porque esse caso realmente me pegou. Esse caso da Heather, praticamente não sei porquê, tô tratando ela como se fosse uma filha minha, não sei porquê. E eu tô investigando esse caso para ver o que tá por trás disso tudo. É difícil de achar evidências também, porque foi lá na década de 80, no final da década de 80, então tem vídeos muito precários, mas eu estou levantando bastante coisa, estou checando sites americanos, né, de blogs e tudo mais, estou traduzindo e estou pegando muita coisa séria, cara, muita coisa séria, então provavelmente eu faça um terceiro vídeo, que surgiu mais evidências, né. E falando em filmes de terror, né, cara, e assim, eu sou muito fã de filme de terror, só que tem que ser o terror sobrenatural, né, terror sobrenatural, aquele terror de sangue, né, sanguinolento, conforme é catalogado, eu não curto muito não, né? Eu gosto mais do terror sobrenatural, tipo assim, esse terror assim, né, de serial killer, né, ficar matando, eu não curto muito, né? Gosto mais daquele terrorzinho de, se bem que sempre tem, né, alguma coisa, sempre tem sangue, né? Mas não é por causa do sangue em si, né? Eu acho mais interessante o sobrenatural. Tá sem áudio? Tá sem áudio só pra um, né? Então, se tá só pra um, pros outros não tá, então a culpa é do aparelho receptor e não do emissor, né? Só um que está sem áudio, né? Então, para todo mundo tem áudio. Estou falando aqui há minutos e ninguém está ouvindo. Acho que não, né? Tudo certo aí, né? Então, Massacre da Serra Elétrica, não curto isso aí não. Nada contra, mas também não curto. Né? Eu gosto de terror sobrenatural. E para falar nisso, os dois principais de todos os tempos, o terror sobrenatural, é O Exorcista e Poltergeist. Né? Não tem. Você vê que os filmes posteriores a esses, né? O Exorcista de 73, Poltergeist de 82, os primeiros, né? De cada um. E depois deles, os filmes que vieram, né? É uma coletânea dos dois, né? Se você for ver essas crianças envolvidas com casos sobrenaturais, aí você vai ver desde o Chamado, Cemitério Maldito e tantos outros aí, é tudo meio que um plágio, né? Se você for ver ali a história inspirada, só que com outros cenários. Né? Crianças ali que têm uma mediunidade, né? Os espíritos vão até ela. E, como o ser humano não entende muito bem o que os espíritos querem, então as pessoas ficam assombradas e tal. Né? Então é muito interessante, né? Eu gosto bastante desse tipo de tema aí. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o Exorcista 1973. Muitas coisas aconteceram, né? Só para vocês terem ideia, eles ficaram quase 2 anos tentando gravar o filme e ele só foi lançado em 73, porque eles não conseguiam, né? Tinha muito sucesso nas gravações, sempre acontecia alguma coisa, né?
uma das coisas que mais atrapalhou as gravações foi o incêndio do próprio estúdio de gravação, né? E assim, o estúdio não tinha ninguém lá, né? Todo mundo já tinha se recolhido, né? Para a hora do descanso, tinha ido para suas casas e o estúdio lá pegou fogo, né? Aí você pode alegar que isso aí pode ser até comum, né? Porque deixou algum equipamento ligado, né? Superaqueceu, ou ar-condicionado, alguma coisa assim. Mas se fosse só por isso, tudo bem, né? Mas não parou por aí, né? Uma semana depois do fim das gravações, porque assim, teve essa questão do incêndio, né, que atrasou muito as filmagens, fora problema em câmeras, problema que o cara faltava porque ficou doente, entendeu? Um cara especialista nos efeitos práticos ali, né, visuais, um monte de problema. O maquiador da garota lá, né, a endemoniada, brigou com a produção, mas é muita coisa mesmo, né? Que se for detalhar aqui, é muita coisa. Mas para resumir, foi basicamente isso. Eles ficaram quase 2 anos para terminar as gravações. E uma semana depois que finalmente terminaram as gravações, o ator que fez o padre, né, um dos padres, ele morreu, né, uma semana depois. E antes disso, durante as gravações, o irmão dele morreu. Né? E outra coisa interessante é que está sempre o número 13 envolvido também, né? Porque esse filme é conhecido como as 13, as 13 maldições, né? Ou então os 13 mistérios e tal, né? E se eu fui ver aqui o número 13, o número 13, companheiro, o número 13 ó, é do Anjo da Morte, né? Significa os 13 espíritos do mal. Então, isso na numerologia, né? Cabala, essas coisas assim, né? Número 13. Número 13, hein? O que você me diz disso? Número 13 é o Anjo da Morte. Se você quer liquidar logo de vez, você faz um trabalho espiritual com o número 13. Aí você destrói tudo. E realmente, né? Se você for ver o número 13, vai destruir o país completamente. Não vai ser só uma família, uma pessoa, não, né? Mas e vai acontecer. E vai acontecer. Você querendo ou não, vai acontecer. O 13 vai dominar completamente o Brasil de vez e aniquilar essa nação. Né? Então, é uma verdade, né? É curioso. E esse filme é marcado por 13. Então é muito interessante, né, que esse padre venha. Ele perdeu o irmão durante as gravações e no vídeo de Poltergeist nós falávamos que a Zelda, aquela que fez a mediúnica lá que ajudou a família durante o filme, aquela baixinha, né? Ela perdeu a mãe durante as gravações do Poltergeist 3. Então aconteceu o mesmo aí anos antes com esse ator que interpretou o padre. Muito interessante, hein? O cara dos efeitos práticos, né? Ele morreu também, né? Em casa, depois que ele se despediu da galera, foi para casa descansar para aparecer no dia seguinte, né? Pra continuar as filmagens, né? E ele nunca mais voltou, né? E foram ver na casa dele, ele estava morto lá, sem nenhuma explicação, não se sabe nem porquê, não foi overdose, não foi nada, não foi tiro, não... simplesmente morreu, né? Os órgãos pararam, o coração parou, e ele foi achado morto, assim, não teve indício de nada, de drogas, de nada, de violência, nada. Simplesmente não voltou mais. Impressionante, né? Isso também fez atrasar, né, as filmagens também. O segurança do estúdio, a exemplo de Poltergeist também, que o segurança do estúdio lá das filmagens morreu, aqui também morreu anos antes, né? Porque esse filme aqui é de 73. E o segurança do estúdio também morreu. Olha só que interessante, é sempre isso aí, né? Vig ainda paga a conta também das maldições, né? E falando nisso, vocês acreditam em maldições, né? Porque isso aqui tem toda a cara de maldição nesses filmes, né? Fora que também a questão dos dois carpinteiros da cenografia, né? Os dois carpinteiros, eles, por acidente, eles deceparam o dedo. Né? Dois carpinteiros, durante a montagem dos estúdios ali, tal, dos cenários, cortaram os dedos, né? Quem sabe eles não vão ser os próximos presidentes, né? Mas brincadeiras à parte, isso é muito sério também, né? O irmão do padre, né? Eu falei, o cameraman, né, um dos cameramans da filmagem, ele perdeu o filho recém-nascido durante as gravações também, né? Então, mais um caso aí muito complicado. Aí ele teve que se afastar também, ele teve que
contratar mais um cameraman. Então tudo isso veio somando, porque o filme demorou tanto tempo a ser gravado, né? A mulher que interpretou, né, a mãe da menina endemoniada, né, a atriz mesmo, né, ela sofreu uma lesão na coluna grave, né, ela quase perde os movimentos, porque em uma das cenas do filme ela é arremessada para trás com toda a violência, puxada por cabos. Tipo assim, o que a NASA faz, né, para interpretar lá a Ida Lu, e só que dessa vez os caras exageraram, puxaram muito forte, né. E uma mulher, né, sabe como é que é, não tinha estrutura, ela quase lesionou seriamente a coluna. Muito parecido também com Poltergeist, que é aquele garotinho na cena do palhaço, ele quase ia morrendo ali mesmo, né? Ia ser mais uma vítima fatal do filme Poltergeist. E aqui acontece quase a mesma coisa, né? É muito interessante. A atriz em si, ela tá viva até hoje e até uma coroa enxuta, né? Não teve nenhuma maldição aparente nela, né? Mas é interessante isso, que às vezes não pega naquele que figurou o demônio em si, né? Demoniado em si, mas o resto pegou. E no caso do Poltergeist pegou na atriz principal, né? Nas principais ali. Então, cada caso é um caso, né? E ela não fazia aquela voz, né, de demônio, né? Quem fazia era uma outra atriz que, olha só, pra fazer aquela voz de demônio não era efeito digital não, pessoal. Você sabe, né? 73, né? Era tudo ali na prática mesmo, né? Por isso que os filmes são tão bons, né? Porque não tinha esse CGI, não tinha esses efeitos digitais pesados, né? Isso aí é bem natural, né? Se soubessem fazer, né? Tipo o Spielberg também fazia muito bem, fica sensacional. Por isso que esses filmes são bons até hoje, né? Cada um na sua categoria. A atriz, né? Que fazia a dublagem do demônio, ela ficava por trás dos bastidores, né? Ninguém sabia quem era ela. E para fazer aquela voz, a voz era real mesmo, né? Interpretada por essa dublê, vamos dizer assim. Ela tinha que tomar um coquetel à base de ovo cru e fumar muito cigarro e beber muita bebida alcoólica. Parece até mesmo um ritual isso, né? Muito estranho para poder ficar com aquela voz, né? Uma coisa estranha, ovo cru e fumar muito cigarro e beber muita bebida alcoólica. Pouco antes ali de imitar a voz do demônio ali. Engraçado isso, né? Curioso isso aí. Para fazer aquela entonação perfeita ali. Estranho isso. E tempos depois ela veio a processar o estúdio. Até porque o nome dela não estava nem nos créditos do filme. Estranho também. O diretor do filme até queria levar um padre também verdadeiro, né, para abençoar o local, porque não estava dando certo, muitas coisas acontecendo, dando errado. Mas nenhum padre, nenhum pastor topou ir lá no estúdio abençoar. Né? É um problema. Ele só abençoa se você for na igreja. Se eles irem até o local é mais difícil. É um problema isso também. Nenhum sacerdote cristão topou ir lá ungir o local. Eu não sei se porque acharam que era besteira, eu não sei o que foi. Mas a ocorrência era séria, né, pessoal? Uma curiosidade do filme é que foi o único filme de terror indicado ao Oscar. Foi O Exorcista. É curioso isso, né? Tanto filme ruim que tá no Oscar, né? Acho um tipo de preconceito. O que vocês acham? Porque é tanto filme ruim, né, cara? Assim, quando tem premiação do Oscar eu nem vejo, cara. Porque bom era antigamente, né? Que você, um Titanic ganhava o Oscar, vários Oscars, né? Enfim, o Gladiador, né? Indicado ao Oscar, essas coisas assim. Mas hoje em dia, o quê? É só filme que ninguém vê, aqueles filmes da High Society, né? Aquelas madame ficam vendo. Não é filme pra mim, entendeu? Esses filmes que ganham Oscar hoje em dia não são filmes pra mim. Exceção lá do Coringa, né? Também é um filme deprimente, também é um filme pesado. Aquele filme do Coringa. O último, né? Então, fora ele, só filme ruim lá, ao meu gosto, né? Porque filme é gosto, né? Só filme ruim que ganha aquele Oscar lá. Ainda teve aquela encenação do Will Smith com o outro lá, né? Dando um tapa. Ali tudo encenado, né? Mas meus amigos, eu vou voltar aqui que o pior está por vir. O pior está por vir. Esse filme, nada mais, nada menos que é inspirado. Não é inspirado. Esse filme não é inspirado. Esse filme ele aconteceu antes do ocorrido com Annalise Michel. Não sei se vocês vão associar as coisas. Esse filme é de 73 devido a tantos atrasos. Né? Mas eu vou contar para vocês a história de Annalise Michel.
o antes e o depois. Vocês já devem ter ouvido falar desse caso. Anneliese Michel, melhor dizendo o nome dela, Anneliese Michel, uma alemã, uma jovem alemã, da cidade de Wolfsburg, provavelmente ali, pelo que eu pesquisei. Ela era uma jovem comum, de uma família católica, e de uns tempos em diante ela começou a ter comportamentos estranhos, esquisitos, e ficou muito parecido com o filme. O curioso é que o caso dela é pós-filme O Exorcista. Inclusive tem uma tese que ela é uma tese, né, que parecia que ela via o filme, né, e ficou com isso na cabeça, alguma coisa assim, o filme amaldiçoou ela, alguma coisa assim, o poder de maldição do filme. E foi ali em 75, ou seja, anos depois do lançamento do filme, em 73. Então, o filme O Exorcista não é inspirado no caso da Anneliese Michel. Na verdade, os filmes inspirados no caso da Anneliese Michel é O Exorcismo de Emily Rose e o filme alemão Requiem. E esse é alemão, né? O outro é americano. Então, esses dois filmes são inspirados no caso da Anneliese, mas O Exorcista de 73 é anterior. Então, esse caso da vida real imitou o filme, e não o filme se inspirou, igual muita gente pensa, né? O filme que é inspirado no caso dela é O Exorcismo de Emily Rose, que muita gente confunde, né? E o filme alemão Requiem. Então é isso. É curioso como a vida dessa garota foi real, né? Ao filme, né? Por isso que muita gente pensa que o filme é inspirado nessa garota, né? No que aconteceu com ela. Então, é impressionante isso daí. Impressionante. Ela padeceu aos 22 anos, né? Inclusive tem gravações, né? Gravações dos áudios, dos exorcismos, até vídeos. Só que eu não posso mostrar os vídeos aqui, porque ele tem copyright. Mas eu vou disponibilizar aí no chat para vocês verem imagens reais, né? Do exorcismo dela. Inclusive o final é bem sinistro, né? Ela dá uma gargalhada muito, muito estranha, né? Os padres da vida real, né? E o exorcismo real dessa menina. Vou deixar aí no chat. Ela tinha se tratado, né? Ela estava ali começando a dar sintomas de problemas mentais. Os pais trataram ela numa clínica psiquiatra e tal. Aí depois levou ela para a faculdade. Ela ficava fazendo faculdade ali, estava meio que amenizado, mas ainda com alguns problemas. E durante o curso dela na faculdade, ela começou a apresentar novos problemas, ia piorando, piorando, cada vez pior. Aí os pais resolveram fazer um exorcismo, né? Chamaram os padres, isso tudo é real, né? Isso tudo é real. E chamaram os padres para fazer o exorcismo, né, da Anneliese, né? Caso real lá da Alemanha. E, enfim, cada vez pior, né? Porque ela apresentava o seguinte, ela apresentava muitos sintomas, né? De umas crises absurdas, né? Por exemplo, ela atacava as pessoas a mordidas, né, e isso vai ficar cada vez comum hoje em dia, tá? Eu já até tinha apresentado isso aí desde o Falha da Matrix, né? Um surto de efeito zumbi nas pessoas, né? Pessoas vagando sem destino, olhando por nada, paradas, congeladas no meio da rua. E fora os ataques a dentadas, né? Que a partir de 2021 começaram em todo o mundo. Sei lá, às vezes as pessoas foram introduzidas com algum produto químico, né? Não sei. Não sei. Ou então é espiritual mesmo, ou então as duas coisas, né? O mal agindo através da ciência. Não sei, pode ser também. O que vocês acham? Esse efeito zumbi nas pessoas, né? Mas ela já tinha esses sintomas, né? Atacava as pessoas mordidas, até a sua mãe, né? Os parentes e tal. Ela espancava as pessoas, né? Ela dormia no chão, ela comia moscas e aranhas, né? Urinava e bebia a própria urina, né? Passava a mão no cocô e tal, assim. Era terrível, cara. Gritava por horas às vezes, né? Quebrava crucifixos, praticava automutilação, ficava nua, né, na frente dos outros do nada, assim, entendeu? Urinava por toda a casa. E ela tomava medicamentos fortes, né?
o alopete, né? E o tegretol. São, pelo que eu pesquisei, medicamentos muito fortes. E mesmo assim não resolvia o caso, né? Não fazia efeito. Acabou que ela infelizmente veio a óbito. Ela está enterrada no... Deixa eu ver onde está o cemitério dela. Enterrada no cemitério em Wolfsburg, o cemitério Kligenberg, né? Inclusive é um cemitério nazista, né? Lá na Alemanha. Inclusive esse nome era de um oficial, né? Da SS, o Kligenberg. Inclusive é relativamente conhecido ele. E tem alguns nazistas lá. Foi criado para isso, esse cemitério, né? Para enterrar vítimas ali da Segunda Guerra Mundial, né? É um cemitério conhecido como nazista. Até hoje lá, Klingenberg era um soldado lá, um oficial, melhor dizendo, da SS. Interessante isso também, né? E lá na Alemanha é conhecido como o caso Klingenberg, né? Esse caso aí da menina na vida real, né? Aparentemente endemoniada. Isso aí é muito complicado, né, pessoal? Muito complicado. Ela morreu em 76, né, aos 22 anos, em 1º de julho de 76. É aquilo, muito similar ao filme, né? O filme não se inspirou nela. Isso aí que é curioso. Eu cheguei a deixar aí, não, né? Deixei ou não deixei? Bom, se não deixei, deixo de novo. Veja esse vídeo aqui depois, ó, que é as imagens do exorcismo dela, né? Real, né? Coisa difícil. Isso aí não é filme que eu postei agora aí no chat, não. Isso aí é real, tá? Então, interessante demais, né? E aqui tem um áudio, né? Eu acho que isso aqui eu posso mostrar, um áudio do exorcismo dela, com algumas imagens passando de fotos dela, né? Eu acho que isso aqui eu posso mostrar sim. Como que vamos então contextualizar aqui para vocês? Áudio original. Teve vários áudios, né? Muitos deles ainda estão proibidos para o público, né? O que vazou foram os áudios mostrados durante o julgamento do padre e da mãe, né? Porque eles acabaram sendo condenados no final. Mais uma vez a polícia, né? A polícia foi lá, enfim. Porque, assim, quando ela... Porque é impressionante o seguinte, que ela, nos momentos que ela chegou a falar com aquela voz demoníaca o dia e a hora que ela iria morrer. E ela realmente morreu no dia e na hora que ela teria profetizado. E ela simplesmente adormeceu e não acordou mais, conforme ela havia profetizado sobre si mesma. E isso realmente aconteceu. Aí os padres, a família chamou a polícia. E a polícia acabou achando aquilo estranho e criminalizou a família, e no tribunal eles foram condenados. Mesmo mostrando os áudios dela falando com voz masculina. Não é filme, gente. É real. Ela falando com voz masculina durante as sessões, entendeu? E mesmo assim o tribunal não aceita. O que eles aceitam então? Então fica muito difícil também. Eu acho que um pouco de desonestidade do mundo secular. Entendeu? Porque é uma coisa que ou você acredita demais, é um fervoroso religioso, fanático até mesmo, ou então você é o secularista ateu que te apresente qualquer coisa que aconteça não é o suficiente para provar. Uma vez eu vi uma postagem no Facebook de um rapaz ateu e ele botou assim na postagem: eu vou fazer um conteúdo específico sobre isso, e eu tenho todos os prints, né? Eu mostro no dia que está salvo numa pasta aqui especial. Não vale a pena perder tempo com isso agora. Mas ele postou assim: eu pago R$500 no seu Pix se você me provar que o mundo espiritual existe. Aí eu simplesmente comentei assim, né? O que serve de prova para você? Aí ele respondeu: uma coisa palpável. Eu até entendo, porque eu também alegava essas coisas, sabe? Uma coisa palpável, não sei o que, quero ver provar. O que serve de prova? Isso é muito relativo. Para o tribunal não serviu de prova, pelo menos para amenizar o negócio, a pena da mãe, dos padres, né? Uma menina daquela que se acabou, que se definhou, tem imagens dela assustadora, que eu vou mostrar agora para vocês daqui a pouco. Uma menina normal, sadia daquela, e do nada ela se desfigura completamente e começa a agir como uma zumbi, né? E falar com voz masculina.
os seus ataques de possessão ou de problema mental, mas qual é a linha que separa problemas mentais severos de um- de uma causa espiritual? A gente não tem como provar isso, a ciência não tem como provar isso. Porque alegar que é problema mental, tudo bem, problema mental, mas pode ser um mal espiritual agindo na mente. Isso não prova que não existe. Porque é muito fácil a ciência chegar lá, não, tem um problema mental. Igual umas resenhas que eu vi sobre esses casos aí na rede. Por exemplo, quando o cara citou o fato do padre ter morrido uma semana depois, o artista que interpretou o padre no filme O Exorcista, de 73, mas ele morreu de pneumonia, né, gente? Eu olhei assim, tem que morrer de quê pra vocês acharem estranho? Tem que morrer de quê? É esquisito. Quando eu falei do filme Poltergeist, o primeiro vídeo, a Dominique Dune morreu 2 meses depois, ou 2 semanas depois também, eu não me lembro se foi 2 meses ou 2 semanas, da estreia do filme. O namorado matou ela estrangulada ao som da trilha sonora do filme. E eu vou trazer coisas assustadoras sobre a trilha sonora do filme, que eu baixei toda a trilha sonora do filme, e tem até adoração à besta. Não estou dizendo que você acredita ou eu acredito, mas eles acreditam. Essa elite mundial, eles acreditam em tudo isso, em numerologia, que o número 13 é o número da destruição e da morte. Eles acreditam nisso, não interessa se eu acredito ou tu acredita. Eles acreditam e através da maldade humana eles praticam. Entendeu? Agora a gente pode até ficar na dúvida se existe um mal espiritual, né? Eu não sei se existe diabo, entendeu? Mas eu tenho uma grande dúvida se existe espírito humano ruim. Eu hoje em dia tenho muitas dúvidas sobre isso. Diabo, né, vermelho, com chifre, tridente, eu não acredito nisso, isso aí não. Mas espíritos ruins, até de seres humanos, pode ser, a gente não sabe para onde vai a nossa consciência. A ciência já pegou nosso cérebro, já revirou, já picotou, já fatiou, já botou no processador de alimentos. Eles não conseguem saber onde que está a consciência naquela massa cinzenta rugosa. Porque uma coisa é o cérebro, que nem o computador. Essa lata aqui, ó, isso aqui é o hardware, né? E o software. E o software? Como entender o software dessa máquina aqui? Ó? Isso aqui é o que você toca, igual a massa cinzenta, é o que você toca. E a consciência, e a mente, fica onde? Eles não conseguem explicar até hoje. E a parte do corpo mais estudada de todos os tempos é o cérebro. Até agora nada. A nossa consciência é atrelada apenas à massa cinzenta? Ou é igual todas as religiões há milênios falam que a nossa consciência é de algo chamado alma? Quem é que está com a verdade? Eu só sei que hoje em dia está mais difícil acreditar na ciência do que nas religiões. Aí você toma suas devidas conclusões, né? Então, é muito estranho que a polícia tenha levantado essa suspeita e a mãe e os padres foram criminalizados, porque pararam os tratamentos. Eu acabei até, cadê? Eu até anotei o nome dos remédios aqui. Cadê o nome dos remédios? O Alopete e o Tegretol. Remédios fortíssimos, tarja preta. Ela estava tomando e não adiantava. Por isso que chamaram os padres, né? A família tentou o recurso espiritual por último. Tentou a ciência primeiro. A ciência não resolveu. Aí chamou o padre também não resolveu, né? Mas aí a culpa foi do padre. Por que não culpa os remédios que não resolveu também? Sabe como é que é? Ainda acusaram de ter parado os tratamentos. Mas parou porque não resolvia, pô. Parou que não resolvia. E esses remédios, gente, te estouram em outro lado. Tarja preta dá uma controladinha no que você tem de mais grave e vai te estourando outros órgãos. Remédio não cura, só remedia. É o próprio nome, né? Não é apenas efeito semântico. O remédio remedia, não cura. O que cura é outra coisa, se é que tem cura. Então, é complicado. O que cura é hábitos de vida, alimentação. Né? O Hipócrates, o pai da medicina, já dizia que o seu alimento seja o seu remédio seja o seu alimento.
Será que o cara lá de trás era mais sábio que esses cientistas de hoje? Talvez mais ético? Talvez, né? Não sei. Agora deixa eu botar aqui, ó. Sacanagem que fizeram também, né? Vamos ser justos. Os padres tentaram porque a ciência já não tinha resolvido. Aí foram lá os padres tentar o exorcismo, né? Sacanagem o que fizeram. Eu acho sacanagem. Enfim. Pessoal, os áudios, né? Se você puder usar o fone de ouvido, né? Pega o seu fone de ouvido, que é muito interessante. Pega o seu fone de ouvido, ouça. É que é negócio, né, meu amigo? Não tem provas que não existem. Até porque os próprios céticos falam, não tem como provar que algo que não existe realmente não existe. Então, justamente por isso que falta evidência, ou seja, provas da não existência, não tem como botar à mesa, né? Todo mundo assume isso aí. Então, se não tem como provar, então por que vocês determinam? É uma coisa que eu só fui acordar muito tempo depois. Se os próprios céticos alegam, olha só que interessante, que não tem como provar que uma coisa que não existe não existe, então por que os céticos, como por exemplo os ateus, né, eles afirmam a não existência se não, justamente não tem provas de não existência? O fato de não terem provado a existência não quer dizer que não existe. Né? Ausência de evidência não quer dizer evidência de ausência. Mas na hora todo mundo esquece dessa regra. Olha só. Tá saindo aí legal? Tá, né? Tá em alemão, né? Ó, isso não é do filme O Exorcista, esse áudio, tá? É do caso real da alemã, tá? Essa menina alemã. Eu vou tirar até o efeito de fundo para você focar só no áudio. Imagens reais também. Tava mudo, né? Você vê, fenômenos estranhos acontecem. O que eu estava dizendo quando eu dei essa pausa, o rapaz desse canal aqui, Contato Sobrenatural, o que ele fez? Ele pegou o áudio e botou a imagem fragmentada, não corrida como vídeo, senão daria os direitos autorais. Mas um dos vídeos eu postei aí no chat, tá? Para vocês verem, porque se eu passar aqui dá penalidade, tá bom? Então esse aqui é o áudio original de uma das sessões de exorcismo, foram várias, da menina, e fotos originais. Aquela coroa ali é a mãe dela, tem os padres, e o que ela tá falando aí, em voz estranha.
der Nächste dran? Wer ist der Nächste? Der nächste Keim der Erde. Der nächste Keim im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Keim. Dreifaltigen Gottes. Ich hab dein Bruder geschlagen. Will ich dir auszutragen. Im Namen des dreifaltigen Jungfrau die Ehre zu geben. Sie Drecksau, da haben sie sich über Nachzucht. Tem vídeo que ela fala até em hebraico. Isso aqui, pessoal, não é áudio do filme, não. O filme a gente já acabou de falar, né? Já terminamos a parte do filme de 73. Isso aqui é o caso real da menina alemã. São áudios originais e as fotos originais. Tá? Não pode ser compilado num vídeo que dá problema. Mas assim dá para passar. Vocês estão entendendo? E tem um vídeo que ela fala em hebraico. Ela fala em várias línguas. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes befehle ich dir, dass A língua é alemã, né? É lá na Alemanha isso, os padres falam alemão, entendeu? Mas engraçado ela ter essa voz. im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, Engraçado que a voz é metalizada, né? É impressionante. Não é nenhum efeito, né? Porque é original da época. Isso foi mais do que documentado, isso foi apresentado até no tribunal. Mas mesmo assim o tribunal condenou os padres e a mãe. Talvez a Alemanha naquela época estava passando por um processo de readaptação, né? Comunismo muito forte ali, separando as Alemanhas também, né? Isso foi na Alemanha Ocidental, tudo bem, mas não sei, né? Lobby comunista muito forte, então não poderiam os tribunais do Estado aceitar, né? Assumir uma coisa espiritual. Você já pensou um tribunal em plena ascensão comunista, né? Depois da vitória na segunda G? O Tribunal do Estado, ali cheio de lobby comunista, aceitar que absolver os padres porque era realmente coisa espiritual? Jamais, né? Jamais. Escola de Frankfurt em pleno vapor, né? Secularizar demais a humanidade, transformar todo mundo em ateus. Jamais ia aceitar isso. Então, estranho demais, né? Porque eu penso que é, no mínimo, para o tribunal rever a condição e não punir eles, né? Porque religião faz parte da humanidade. Então, eu achei muito estranho isso aí. Muito estranho. werde keiner Weil ich nicht, weil Gott nicht dienen wollte. Ich wollte
Esses são os dois padres reais, né? Ich wollte selber herrschen, obwohl ich nur geschöpft war. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und aller seligen Jungfrau die Ehre zu geben. Du wolltest dich im Himmel nicht unterwerfen. Du musst dich auch jetzt unterwerfen. Den dreifaltigen das hier Gebet beten und dann singen wir das große non habia potestatem. Mudo de novo. Teve várias sessões de exorcismo. Eu peguei tá aí no chat aí agora que eu postei o vídeo com imagens. O vídeo com imagens, tá? Então é impressionante, cara. Eu acho impressionante, né? É muito estranho. Muito estranho. Lembrando que isso que eu mostrei agora há pouco não tem nada a ver com o filme Exorcista. Isso aí foi um caso que aconteceu depois. O que vocês acham que pode ser isso? Não pode ser nenhum tipo de farsa, né? Porque o histórico da doença dela tem um lastro de piora e tudo mais, e ela acabou realmente morrendo. Isso foi um caso muito documentado. Vocês sabem, eu só trago casos de excelência aqui, coisas realmente muito sérias, não é bobagem. Não são conspirações, né, teorias, nem nada. É só coisa séria. Só coisa que vai exercitar o seu cérebro e tirar uma rapaziada aí da sua zona de conforto. Porque o negócio é tão sério, esse negócio é tão sério, depois que eu fui ter consciência dessas coisas, que até dentro do ateísmo, né, que nem eu falava hoje ainda, sobre isso à tarde, existe o ateísmo espiritualista. O mais conhecido deles, o budismo. Fora outras por aí, né? A própria tribo brasileira dos Pirahã, eles são ateus e espiritualistas. Eles acreditam que existe espírito. Então, o negócio é tão sério que dentro do próprio ateísmo tem correntes espiritualistas, apesar de não terem uma ideia de Deus, né? Conforme as religiões tradicionais. Então podem ser chamados de ateístas espiritualistas. Só você perguntar para qualquer monge budista, ele vai te falar isso. Você pode até ver vídeos da monja Coen que ela vai te informar isso aí sobre o ateísmo. É um ateísmo espiritualizado. Então o negócio é tão sério, pessoal, tão em aberto ainda, que até o ateísmo tem vertentes espiritualistas. É surpreendente, né? Então, o que dizer de um caso desses? Eu acho impressionante. O que dizer que a ciência não consegue encontrar nossa consciência aqui? Por mais que a gente possa até aceitar que isso aqui é o nosso hardware, né? Mas e o software? E o software? Como explicar o déjà vu? Eu tenho duas teses para o déjà vu. Ou é a falha da Matrix, uma falha da Matrix que acontece aí, tem vídeos sérios sobre isso, tem outros que é brincadeira, que é zoeira, mas tem vídeos sérios. Ou pode ser também o que os espíritas falam, né? Que é quando o seu corpo sai, sua alma sai do corpo quando você está dormindo e você vai para alguns lugares e faz algumas coisas. Não sei. Eu não sei. Enfim. É muito curioso isso, cara. Tô sendo sincero com vocês aqui. Eu não tenho nenhum motivo para defender essas coisas, mas é muito estranho mesmo. Às vezes, assim, eu sonho que. Aí eu sonho assim que eu vou de encontro com os meus parentes que morreram, sabe? Aí eu encontrei dois deles, assim, num local assim bem claro. Era uma tia minha
chamada até de Leia, né? E o meu pai, né? Numa terceira vez eu vi minha mãe também. E eles conversando comigo, assim. Eu tô conversando com vocês aqui agora, sabe? Uma sensação muito real. Aí depois eu acordei. Eu não me lembro o que eles falavam pra mim, não. Mas isso aí é recorrente. Será que isso não é a minha alma, cara? Eu tô falando sério com vocês, porque assim, cara, sabe por que eu acordei, cara? Porque olha o que tá acontecendo, né, cara? Isso não é normal, né, cara? Não é normal, cara. Os caras estão pegando um produto que eles sabem que mata. Eles sabem que tá matando e voltando doenças à tona. E gerando doenças que não tinham antes. E estão aplicando em crianças, cara. Isso não é normal, cara. Não é possível. Não é possível. Isso não é possível. Eu sei, o seu dia a dia, né, computador e tudo mais, trabalho, te deixa muito focado e você só vê coisas seculares, coisas ali do dia a dia físicas, né? Mas se você parar para estudar esses assuntos igual eu fiz, você vai conseguir ser sincero que nem eu. Não posso afirmar que realmente está provado, mas eu digo o seguinte: quem sou eu para dizer que não existe? O mais sensato a se fazer é continuar investigando, é continuar estudando. Minha pretensão de fazer, por exemplo, o vídeo do Poltergeist era só um vídeo. Já fiz o segundo e estou criando já o terceiro. Porque o conhecimento é isso. Você vai descobrindo cada vez mais coisas erradas. Sabia? É brabo. É brabo. Né? O anônimo aqui tá rindo, ó, mas ele tá com a foto do anime. Ele vive no mundo da fantasia também. Né? Porque um cara, em vez de botar a foto dele aqui, o nome verdadeiro dele, né, para comentar coisas interessantes, não, ele bota a foto do anime. Se ainda fosse Cavaleiros do Zodíaco, né, cara, Dragon Ball Z, sei lá, bota um anime aqui qualquer, sei lá, às vezes até de aqueles desenhos pornô japonês, eu não sei. Não conheço isso aqui não, mas bota aqui, ó, anônimo, é isso aí. A soa, né? Mas por quê? Tá inteirado com isso aqui, ó. Ele acha isso fantasia, mas tá com a foto do anime. Não sei se tá rindo de mim, né? Mas tá bem fora de contexto aqui, só pode estar rindo de mim. Acha que isso é brincadeira. Acho que eu tô de brincadeira que quando eu falo isso, que eu encontro o pessoal da minha família que já morreu. Quase toda noite. Em sonho, né? Sabe-se lá o que deve ser isso. Eu vejo eles nitidamente e converso com eles nitidamente, como eu tô conversando com vocês agora. Só que de repente eu acordo. Eu estou dormindo na cama. Isso é muito sério. Eu acho que isso deve ser investigado, essas coisas. E não tratado com um deboche pelos céticos. Eu acho que o cético ele tinha que ser neutro. Que nem eu sou, entendeu? Porque só assim a gente pode chegar na verdade. Se você tomar partido de um bloco, você vai ficar fechado naquilo ali e o resto é tudo inimigo, é tudo bobagem. Eu não consigo tratar as coisas mais assim. Entendeu? Se eu descobrir e movimento elementos sérios como esses que eu trago aqui na série, não tem porquê debochar do negócio desse. É só coisas sérias. Eu não sei se esse é o primeiro vídeo que você vê dessa série, mas tem a nossa playlist sobre isso, Mistérios do Mundo. Tem vários vídeos já. Todas as sextas-feiras, 11h55 da noite eu começo. Analisa aqueles vídeos e tenta responder com provas, né? Tenta responder cabalmente o que pode ser isso. Você não vai conseguir. Você vai dar chutes, né? Você vai ter a sua tese. Mas é isso. Então, se não tem evidências, não determine, no caso, né? Então, não determine a negação também, né? Não determina. Eu não vou aqui dizer que diabo existe ou coisa do tipo. Agora, eu tenho dúvida sobre tudo isso agora, tá? Eu acho que há uma possibilidade do mundo espiritual existir. Mas que bobagem o quê? Você nasceu outro dia, cara. Você chegou no mundo outro dia. Do que você entende? Do que eu entendo? Você se especializa-se muito em uma, duas coisas na vida. Você vai lá, faz uma faculdade, faz duas faculdades, sei lá, administração de empresa, contabilidade, biologia, ou você vira um dentista, ou vira um cardiologista. É disso aí que você entende. E o resto, a vida é uma infinidade, a vida é uma complexidade absurda. Né, para você simplesmente, que bobagem, bobagem, cara, a gente está vivendo, segundo aí a ciência, né,
A gente tá vivendo uma bola giratória supersônica vagando na puta que o pariu. Daqui a 50, 60 anos, sei lá, 70, não sei a idade de vocês aí, tem gente muito nova aí, mas a média de idade do meu canal é de 35 a 47 anos, né? Então, posso afirmar aqui, daqui a 50 anos, meu amigo, vai estar todos nós aqui estaremos mortos. Não é assustador isso? Todo mundo que está vivo aqui hoje, todos os adultos vivos aqui hoje, todos os animais, a maioria dos vegetais também, vai estar tudo renovado, vai ter tudo no lugar. É assustador. Quer ver você ficar com a bola baixinha, ficar na humilda mesmo, uma lição de moral? Eu recomendo para vocês, saindo dessa live aqui, faça isso antes de dormir. Bota aí no YouTube mesmo aí. Pode até abrir outra aba e faz, senão você esquece. Quer ver você baixar sua bolinha e com isso você vai crescer intelectualmente, vai dar um boom na sua mente. Você vai se tornar imbatível intelectualmente. Começa pela humildade. Sempre pensando, eu posso estar errado. Porque esses caras que afirmam, não, que bobagem mundo espiritual, eu já fui assim também, arrogante. Mas, cara, você fica preso, entendeu? Você não expande o conhecimento, você não investiga, você não estuda mais nada, você fica fechado naquele ateísmo ali, naquele ceticismo, e você não quer saber de mais nada, entendeu? Aí fica no clube do bolinha ali, só falando mal de crente, falando mal de Deus, falando mal de igreja, é só isso. É uma vida medíocre, é igual o fanático religioso que só vive na igreja também. A vida dele é igreja, é falar do diabo, falar de Deus e querer converter os outros. Também não é bom. Você tem que ser equilibrado, que nem Buda falava, a corda da harpa não muito esticada, porque senão dá tranco, né? E nem muito frouxa, senão não dá som. Tem que ser o equilíbrio. Tenta buscar o equilíbrio. Você vai fazer o seguinte: pesquisa no YouTube aí. Vídeos de exumação. Exumação. Tem lá, tem vídeos muito bons. Mostra tudinho. Você vai ficar humildão, meu irmão. Você vai ficar, ó. Você que fode os outros, prejudica até seus familiares, né? Ser ganancioso, né? Você só pensa em dinheiro, em trabalho, só vive para trabalhar, você vai ficar outro, você vai tomar outro rumo na sua vida. Você vai lá, cara, aquilo ali é o nosso futuro, cara. Hoje eu tô aqui conversando com vocês, amanhã que diferença a gente pode fazer, né? Hoje eu tô aqui fazendo uma live com vocês, amanhã eu posso estar dentro de um buraco, num jazigo. É isso aí, é isso aí. Então, é isso que é viver? Viver para morrer? É isso aí. Não há nada, não existe nada. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, faço vídeo de política polêmico para alertar as consciências. Pra quê, né? Se no final vai todo mundo pro buraco e acabou. Qual o sentido da gente militar qualquer coisa? Qual o sentido até mesmo, né, de você projetar o futuro, juntar dinheiro? O final de todo mundo vai ser a cova, meu amigo. E qualquer dia um coveiro desses que tem canal no YouTube vai estar te filmando lá, teus ossos. É isso aí que é a vida. Sempre pense, por mais que você esteja bem calçado nas suas teses, até mesmo céticas, sempre fica com o pensamento, eu posso estar errado. Porque a nossa dedução humana pode falhar. Alguma coisa pode passar despercebido na nossa análise. Não, mas essa religião está tudo errado. Naquela também, por isso eu sou ateu. Um exemplo que eu estou dando. Mas serve para qualquer corrente do pensamento. Mas calma aí, será que é isso mesmo? Será que eu analisei bem? Porque muitas das vezes você se apoia no que você ouviu os outros falar. Às vezes você bota num canal de ateísmo, tá lá o cara cheio de razão falando as coisas. Aí você, é isso aí. Não existe nada mesmo não. Não faz sentido. Realmente. Mas você já viu bem o outro lado? Será que você não está tomando para sua vida o que outros estão falando? O exemplo que eu citei, às vezes você vê um canal de ateu falando no YouTube, é isso mesmo. Quer dizer, você não criou nada na sua mente, você não criou a sua própria tese, você está se baseando pelo que o outro está falando. Isso é muito errado.
Às vezes é isso, porque você tem preguiça de pensar, você tem preguiça de formatar os seus próprios pensamentos, sua própria consciência. Aí você fica seguindo grupos. O que a direita fala, o que a esquerda fala, o que a terceira via fala, o que os ateus falam, o que a igreja católica fala, o que a igreja evangélica fala, o que o Edir Macedo fala. Pense por si próprio. Agora, uma coisa é certa: milênios de sociedade toda escorada em religião. Será que está todo mundo errado e só os ateus certos? Só os céticos estão certos? Eu tenho lá minhas dúvidas. Tenho muita dúvida sobre isso. Sabe? Cada vez eu aumento mais minha dúvida. E sabe o que eu faço? Eu acho tão gostoso ter dúvida. Sabe? Acabando essa live aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Vou estudar mais. O que eu vou fazer aqui? Vou estudar mais sobre a vida da Heather O'Rourke em sites americanos. YouTube americano, boto lá a legenda e fico vendo. Estou estudando, anotando tudinho. Pesquisando, entendeu? E estou chegando à conclusão, já adianto para vocês, que ela foi oferecida no ritual. Entendeu? E o que eu mais desconfio é o Spielberg, né? Que ele tem sangue dos Homens de Preto. É coisa macabra que eu vou trazer para vocês aí sobre a terceira parte. Agora, o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. E sempre, por mais convicto que vocês tenham numa ideia, sempre pensa, será que eu posso estar errado em alguma coisa? Sempre pensa isso, para você ter sempre o pé no chão. Quando você tiver o pé no chão e humildade, você vai ficar mais inteligente. A sua mente vai crescer tanto que não vai caber dentro da sua cabeça. Entendeu? Processo para ficar humilde. Primeiro passo, ver vídeo de exumação. Eu adoro ver vídeo de exumação. Todo dia eu vejo. Você bota o pé no chão como nunca. E você aproveita cada detalhe da sua vida. Por exemplo, daqui a pouco eu nem jantei ainda. Qual é a minha felicidade do momento? Comer uma comida gostosa que minha esposa está preparando lá para minha janta. Eu vou vivendo hora por hora, dia por dia. Não fico pensando no futuro, sabe? Pensando na aposentadoria. Pensando... Amanhã eu posso estar no outro mundo, cara. Se é que existe, né? E você também. Então viva minuto por minuto, hora por hora, dia por dia. O futuro não existe e o passado acabou. Só existe o presente. Então vou ficando por aqui e até a próxima aí. Valeu, pessoal. Até sexta-feira que vem com esse quadro aí. Com mais assuntos muito sérios.